dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui no Investimento à Beça, no episódio 49, com meu amigo o Wilson Nakamura, um grande amigo, aliás, um grande incentivador para a minha vida acadêmica. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Hudson. Tudo bem. Agradeço o convite para participar aqui da sua live, do seu podcast. Estamos aí para falar sobre assuntos que nos interessam, falar de finanças, falar de livros, falar de carreira no mercado e assim por diante. Tá? Então, Wilson, vamos começar. Por falar em carreira, como é que você começou a vida, Wilson, no mercado financeiro? Estudou o quê? Como é que foi? No mercado financeiro, no mercado de finanças, desculpe. Exato. Então, Hudson, bom, hoje eu sou professor full-time, você sabe bem disso, eu trabalho no Mackenzie, eu dou aula tanto para cursos de graduação quanto para cursos de pós-graduação, inclusive eu sou professor e orientador, né, de alunos de mestrado e doutorado lá no Mackenzie. Sou também professor convidado em outras instituições. Atualmente, por exemplo, eu tenho ministrado aulas no curso de economia da FGV, né, como professor convidado. Enfim, e também tenho sido convidado aí no Brasil todo para ministrar cursos rápidos, para ministrar disciplinas, né, dentro de cursos de MBA. Eu dou muita palestra no Brasil todo também, principalmente nessa era aí das lives, né, das transmissões aí pela internet. Eu tenho sido convidado aí para dar muitas palestras, né. Então, mas hoje eu sou professor em tempo integral, eu sou professor e pesquisador, eu faço pesquisa na área de finanças, mas eu estou nessa vida, assim, vida integral na área acadêmica já faz mais ou menos 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, né? Mas antes de me vincular tão fortemente na área acadêmica, eu construí uma carreira profissional também. Eu trabalhei durante mais ou menos 20 anos também, coincidentemente, em várias empresas aí do mercado. Eu trabalhei, por exemplo, no Grupo Villares. O Grupo Villares, os mais jovens nem conhecem, mas há 40 anos atrás, 40, 30 anos atrás, era um dos grupos mais importantes aqui do Brasil, grupos empresariais. Então, eu trabalhei lá pelos elevadores, né? Exatamente, a Villares que fabricava os elevadores Atlas, que são tão conhecidos no Brasil todo. Eu comecei a minha carreira lá na área financeira, participando de um programa de trainee de gerência justamente para a área financeira. A Villares foi para mim uma escola, aprendi muita coisa lá na prática, e, na verdade, eu trabalhei 2 vezes na Villares. A primeira vez fiquei lá 5 anos e na segunda vez fiquei mais 1 ano. Trabalhei no grupo Bung Born também. Hoje, se não me engano, ele é chamado de Bung, né? Grupo Bung. Agora é só Bung. Só Bung. Então, trabalhei lá também, foi uma outra super escola para mim, aprendi muita coisa lá na Bung. É um grupo originariamente argentino, mas que depois ficou muito forte aqui no Brasil, e, na verdade, tem até hoje uma atuação global, né? Então, eu trabalhei lá nos anos 80, no Grupo Bung, trabalhei na Pão Pullman também, a empresa aí que fabrica produto aí que todo mundo consome, né? Pães e bolos Pullman. Lá na Pullman, eu cheguei a ser diretor financeiro lá, trabalhando diretamente com os donos da empresa. Antes da Puma, na verdade, eu trabalhei na Furukawa, uma multinacional japonesa do setor de fios e cabos. Em todas essas empresas, eu sempre trabalhei na área financeira. Então, eu construí aí uma carreira profissional de mais ou menos 20 anos, trabalhando sempre na área financeira. E para não dizer que eu não trabalhei nunca no mercado financeiro, assim, mais diretamente... Tem novidade ainda? Para mim é novidade, hein? Eu tive 2 experiências. Eu trabalhei na Sambras, distribuidora de títulos e valores imobiliários,
que era uma empresa justamente do grupo Bungibor, na época, né? Depois virou Banco Santista, né? Depois eles acabaram vendendo, né? Mas eu trabalhei lá durante um tempo também. E depois eu tive uma rápida passagem pela corretora Magliano. Eu tive a honra, né, de trabalhar na corretora Magliano, que, para quem não sabe, a corretora Magliano tinha a inscrição número 1 da Bolsa de Valores. Eu não sei se é o termo correto é inscrição, mas eles eram a número 1 da Bolsa de Valores. Foi a primeira. Foi a primeira, exatamente. A pioneira. Então, lá eu trabalhei com gestão de fundos, né? Eu cheguei a mexer, a gerir lá um fundo de renda fixa, junto com outros colegas. Foi uma experiência muito legal, muito gratificante. Bem legal, Wilson, bem legal. Dando prosseguimento aqui, Wilson, está aproveitando a tua apresentação, né? Que você viu que é uma carreira de 40 anos dividida metade, digamos, no mundo corporativo e metade no mundo acadêmico. E vou dar um depoimento aqui, o Wilson, além de ser um dos maiores professores que eu conheço, é um dos pesquisadores em finanças mais importantes do Brasil, né? Então, aqui eu fazendo aqui dando mérito dele, que ele é uma pessoa modesta, não falou isso, né? Mas é um dos pesquisadores mais importantes em finanças no Brasil. Wilson, mais ou menos, como é que você vê as carreiras para a garotada? É a gente que dá em sala de aula direto, né? Vamos tentar falar um pouquinho hoje para o nosso público de garotada aí e tal. Como é que mais ou menos você vê as carreiras para quem quer seguir em finanças hoje, hein? Muito bem, Odisson, ótima pergunta. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Voltando uns 40 anos atrás, aí mais ou menos eu já denuncio a minha idade, né? Mas voltando lá atrás, Odisson... Você começou como jovem aprendiz, né, Wilson? Exatamente. Então, lá atrás, né, há muitos anos atrás, no início dos anos 80, eu tinha me formado na faculdade e rapidamente eu decidi fazer carreira na área financeira. E naquela época, as duas grandes alternativas, as duas principais alternativas para você trabalhar com finanças no mercado, era tentar fazer carreira em empresa. Tinha muitas boas e grandes empresas aqui no Brasil, né, fora as nacionais e multinacionais, né, como tem até hoje, logicamente. Ou então fazer carreira no setor bancário, no mercado financeiro, né? Mas principalmente nos bancos. Tinha essas duas alternativas. Hoje continua mais ou menos a mesma coisa. Mudou um pouco, na verdade. Hoje tem um pouco mais de opções, mas basicamente um jovem que quer trabalhar com finanças, ou ele vai para o mundo empresarial, ou ele vai para o mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro, logicamente, o principal player são os bancos, né? Tá certo? Então, basicamente, um jovem que queira trabalhar com finanças, ele pode fazer carreira em empresa, ou então ele pode fazer carreira no mercado, né, trabalhando aí numa corretora, numa gestora de fundos, trabalhando num banco, né? E tem também a alternativa, pouca gente fala isso para os jovens, mas tem uma alternativa bem interessante, que é trabalhar com consultoria, né? Consultoria também é uma atividade bastante gratificante, você aprende muito, você tem muitos desafios interessantes. Em geral, quem trabalha com consultoria ao longo da carreira vai se tornando bastante realizado também, né? Ok? Legal. Então, resumidamente é isso, Odisson. Acho que eu costumo dizer para os jovens, para os meus alunos principalmente, que para quem se forma em economia, para quem se forma em administração, eventualmente até para quem se forma em contabilidade, para não falar até de engenharia, né? Tá certo? Uma das áreas... Está cheio de engenheiro, né? Então, uma das áreas mais atrativas, para não dizer que seja mais atrativa e que oferece mais boas oportunidades, é justamente a área financeira, né? Então, eu me sinto muito, assim, feliz, né, de lá atrás ter escolhido a área financeira como a minha área de interesse, porque realmente é uma área que te proporciona muitas e boas oportunidades. Tá.
Não, e o Wilson, você é um professor, né? Você 20 anos de escola, né? De estrada, né? Esse trabalho assim que você faz de comunicação, de dar um norte para os alunos, dar muita aula em graduação também, é muito importante, né? Porque aí você traz tanto a tua experiência no mundo empresarial, corporativo, quanto no mercado financeiro e acadêmica, né? Então, assim, é bem bacana nessa maneira de passar a mensagem. Nesse sentido, Wilson, uma das coisas que eu acho é o seguinte: a gente hoje tem os programas de certificação, de educação continuada e tal, que é bem bom, que a pessoa tem que estudar para passar na prova e tal. Mas eu acho o seguinte, uma coisa que a gente já conversou, educação continuada não é só fazer a certificação, né? O que você fala um pouco de o quão é importante a pessoa estar bem preparada? E aí até vou quebrar a pergunta, Wilson, em duas questões, que ela pode ser bem preparada tanto tecnicamente, né, quanto também até em habilidades, né, que são interpessoais e tal. O que você pode falar para a gente, até pela essa tua grande experiência em sala de aula, em graduação, em pós-graduação, que você já viu tantas pessoas com tantas histórias? Então, Odisson, bom, antes de mais nada, eu diria o seguinte: é muito importante que o jovem que está fazendo uma faculdade, ou vai entrar numa faculdade, ele tenha consciência de que uma das fases mais importantes da educação dele é justamente a faculdade, né? É o curso de graduação que ele vem a fazer. Normalmente são 4 anos, 4, 5 anos, um curso de graduação. Você pode fazer de manhã, ou pode fazer à noite, eventualmente até em tempo integral. Mas, enfim, é muito importante que o jovem tenha consciência de que fazer uma boa faculdade é o princípio da boa formação. Antes de mais nada, o jovem tem que ter consciência que ele vai ter uma boa formação se ele fizer uma boa faculdade, né? Tá certo? Então esse é o primeiro passo, né? Fazer uma excelente graduação, se dedicar aí de corpo e alma para aprender o máximo possível, para fazer muito relacionamento, para interagir aí com várias pessoas, inclusive com os professores e assim por diante. Mas muito bem, aí chegando mais na sua pergunta, o jovem já se formou, arrumou um emprego aí no mercado, está trabalhando aí no mercado financeiro, por exemplo. O que ele deveria fazer? Sem dúvida alguma, continuar estudando. Eu não tenho a menor dúvida que cabe a todos nós, né, para sempre, até que a gente se aposente, continuar estudando. Então, o jovem que terminou a faculdade já faz uns 2 anos, 2, 3 anos, ele já deveria estar pensando seriamente em fazer um curso de pós-graduação, um curso de especialização, né? Mas e as certificações? Não, tudo bem, obtém também as certificações consideradas necessárias ou desejáveis, mas não ignora a necessidade de fazer bons cursos de especialização, bons cursos de pós-graduação, ok? Então, eu acho muito importante que o jovem ele tome essa atitude de fazer alguns, não apenas um, mas alguns bons cursos de pós-graduação. Sabe por quê, Odisson? Por melhor que tenha sido a sua graduação, por mais dedicado que você tenha sido no seu curso, a graduação, vamos pensar, por exemplo, num curso de administração. Curso de administração é um curso que você vai ter disciplinas bastante diversificadas, né? Você vai ter marketing, você vai ter lá gestão de pessoas, vai ter lá logística, vai ter, o que mais? Estratégia, disciplinas relacionadas à estratégia, e vai ter finanças também. Mas finanças vai ser uma partezinha apenas do seu curso de administração, uma partezinha normalmente pequena, né, do curso de administração. Então, você não consegue ter uma formação robusta, uma formação sólida em finanças, apenas fazendo um curso de graduação. É fundamental que você faça um curso de pós-graduação mais focado na sua área de interesse. Então, um jovem que está trabalhando no mercado financeiro,
já cursou administração numa boa escola que seja, né? Mas ele deveria estar preocupado em se especializar cada vez mais, né? Sei lá, seja um curso à distância, seja um curso presencial, mas o fato é que ele tem que continuar estudando, isso é absolutamente fundamental. Aí você poderia dizer o seguinte, mas tudo bem, o jovem faz aí um curso de especialização, faz um segundo curso, faz um MBA, para por aí? A resposta é não, né? Na minha opinião, jovens ambiciosos deveriam aproveitar sua juventude para fazer um mestrado. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos a alternativa de fazer o mestrado acadêmico ou fazer o mestrado profissional. Mas, enfim, seja qualquer um dos dois, mas eu acho muito legal, muito bacana que um jovem que quer realmente fortalecer a sua base de conhecimento, quer ocupar posições cada vez melhores no mercado de trabalho, que ele trate de fazer o mestrado, né? Tá certo? E por que não o doutorado? Tá certo? Doutorado parece ser um curso mais para quem quer virar professor, pesquisador, alguma coisa assim, cientista, né? Mas não é bem assim, não. Tem muito profissional do mercado lá nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também, muitos profissionais que ascenderam para posições cada vez melhores porque justamente fizeram o doutorado, porque robusteceram tremendamente a sua formação. Tá certo? Mas, enfim, dando um resumo geral para aquilo que eu acabei de falar, o fato é o seguinte, o jovem, né, ele tem que ter consciência, o jovem não, o profissional de mercado, de uma forma geral, ele tem que ter consciência de que ele não pode parar de estudar. Ainda mais no mundo de hoje, em que as mudanças estão correndo com uma velocidade muito maior do que antigamente, né, todo mundo precisa estar continuando estudando, fazendo cursos aí de especialização, cursos mais rápidos, cursos mais longos, cursos de pós-graduação, e por que não, né? E por que não até mesmo um mestrado e até mesmo um doutorado. Mas, Wilson, você tem 40 anos de carreira profissional, é professor. Você parou de estudar, Wilson? Pelo contrário. Hoje na minha fase atual de vida profissional, acadêmica, eu não estou mentindo, não, eu posso garantir para você e para quem está escutando, para quem está assistindo, posso garantir para você que hoje eu estudo mais do que estudava há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Entendeu? Ou seja, você é um estudante para a vida toda, né? Exatamente. Logicamente, nós não temos todo o tempo do mundo para ficar estudando. A gente tem que trabalhar, né? Tá certo? Sim, sim. Trabalhar é uma coisa, estudar é outra coisa. Mesmo para professores, a gente pode falar isso, né? Estudar é uma coisa, trabalhar é outra coisa. Mas o fato é o seguinte, eu procuro, digamos assim, organizar o meu tempo, né? A minha semana, o meu mês, de tal modo que sobre o máximo de tempo possível que eu possa me dedicar às leituras, né? Leituras principalmente na área de finanças, que eu me sinto na obrigação de me manter o mais atualizado possível, o mais preparado possível na área de finanças, mas eu gosto de ler também vários outros assuntos relacionados a negócio, relacionados à gestão, afora outras leituras, né, de cultura geral também, que eu acho que é muito importante, enriquece muito o perfil de um profissional quando ele tem um conhecimento assim bastante amplo, né? Assim, ele tem uma bagagem cultural muito boa também, né? É muito bacana ouvir você falar, Wilson, muito bacana. Wilson, falar um pouquinho de uma das suas paixões que eu também compartilho, que está aí atrás de você, sua biblioteca, né? Então, portanto, a sua paixão pelos livros, Wilson. Fala um pouquinho, eu sei que o Wilson assina periódico, compra, ele tem um pedaço do orçamento dele já dedicado para a compra de livros, periódicos e coisas do tipo. Conta um pouquinho, Wilson. Legal, Edson, legal. Legal me dar essa oportunidade de falar de uma das coisas que eu mais gosto, né, de falar na vida.
Então, eu realmente eu venho construindo uma biblioteca muito grande na área de finanças, na área de economia, na área de negócios, na área de contabilidade. Eu devo estar atualmente, eu não tenho tempo, né, nem condições físicas de ficar contando tudo que Wilson, eu tenho, você né? é uma bibliotecária já, essa é a verdade. É verdade, é verdade. Então, dá para fazer algumas estimativas. Quem tem biblioteca grande como eu consegue fazer boas estimativas com uma baixa margem de erro. E eu ultrapassei a marca dos 7.000 livros. Né? Uau! E estou caminhando, por que não? Por que não dizer a passos largos para a casa dos 8.000 livros? Né? Então, eu já passei dos 7.000 livros e estou rumo aos 8.000 livros. Nossa, Entendeu? você está guardando isso onde, Wilson? Em casa, no escritório? Em 3 lugares. Eu tenho um apartamento no litoral, eu tenho aqui, logicamente, o apartamento onde eu moro, aqui em São Paulo, eu tenho um escritório comercial, né, próprio meu, né, de minha propriedade, que virou, na verdade, uma biblioteca, né. Então, os meus livros estão espalhados em 3 locais diferentes. Né. Você tem livro em Aqui no casa, meu no trabalho? apartamento, O quê? aqui no meu apartamento, ele não é um super apartamento, não é muito grande, mas aqui no meu apartamento eu tenho livros em 3 lugares diferentes, entendeu? No seu Então, o meu escritório, na apartamento sala está ou se mais virando, não? está se transformando aos poucos numa grande biblioteca aqui. Na verdade, daqui a pouco é o seguinte, na verdade, não é que você tem uma casa com uma biblioteca, daqui a pouco você tem uma biblioteca com uma casa. Exatamente, É isso? exatamente. Então, Wilson, mas deixa eu esclarecer, Hudson, que, na verdade, os 7, 8 mil volumes que eu tenho aqui em casa, no meu escritório, etc., na verdade, não são só livros, né? Eu assino vários journals, principalmente da área de finanças, mas também da área de negócios de uma forma geral. Eu assino, por exemplo, há mais de 20 anos, há 30 anos ou mais até, a Harvard Business Review, entendeu? Assino a revista do MIT, né? Eu até esqueci o nome dela. Sloan, né? Sloan. Sloan, exatamente. Eu assino a revista de negócios do MIT, mas principalmente eu assino vários journals na área de finanças. Eu assino o Journal of Finance há 30 anos ou mais, né? Eu assino o Journal of Finance Economics, eu assino o Financial Analysis Journal, que é uma publicação do CFA, eu assino, o que mais? Eu assino a Accounting and Finance, que é uma revista de finanças e contabilidade da Austrália. Que mais? Eu assinava a Review of Financial Studies, né? Eu assinava, mas eles deixaram de vender a revista em papel para assinantes individuais como eu. Eles só estão, eles estão fazendo assinaturas só institucionais agora. Então, essa revista, infelizmente, eu parei de assinar em papel, mas estou para assinar, ainda não renovei a assinatura esse ano, mas estou para assinar a versão apenas online. Tá certo? Essa revista aí eu preciso assinar porque é considerada uma das melhores do mundo. Parabéns, Wilson. Vou te fazer uma pergunta, Wilson, porque você fica imaginando o seguinte: poucas pessoas vão ter, talvez, a vontade, né, às vezes os recursos e tal, para conseguir, às vezes, ter uma biblioteca tão grande. Os grandes autores em finanças, Wilson, o que é assim? O jovem está com orçamento restrito, ele quer saber um pouco sobre investimentos e finanças corporativas, vamos chamar assim, né? Aqueles 2 grandes mundos, né? Investimentos e corporate finance, né? Quais seriam, assim, os livros que você diria para o cara? Meu amigo, olha só, se você tem que escolher, sei lá, 2 livros para cada lado, 3, sei lá, são esses. Entendi, Hudson. É uma resposta aí que mereceria umas 3, 4 horas de conversa, né? Opa, já temos assunto para mais um podcast, então.
Em primeiro lugar, é interessante dizer o seguinte, na área de gestão, na área de negócios, incluindo também a área de economia, talvez, eu não tenho certeza disso, porque nunca foi feito um estudo aí mais... Mas o que você acha? Sua opinião. Você que tem anos de magistério, academia, o que você acha? Da tua experiência. Não, o que eu queria dizer antes de mais nada é que talvez, nessas áreas que eu estava mencionando, de negócio, gestão, economia, Boa. Talvez a área de finanças é a área que tem mais publicações de livros no mercado. Tá. Entendeu? Vamos pegar a área de negócios, né? Negócios como um todo. Vamos segmentar a área de negócios nas suas várias sub-áreas, né? Finanças é uma delas. O que eu estou dizendo para você é que, muito provavelmente, a sub-área de finanças dentro de negócios é justamente a que tem mais livros publicados no mercado. Entendeu? Então, isso daí é interessante dizer aí para quem gosta de finanças, né, para se sentir motivado, né, a saber a quantidade enorme, né, de produções que tem aí disponível para você estar lendo, né, para você estar consultando. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta mais diretamente, alguém aí que está no mercado, já fez uma faculdade, tudo bem, já teve contato com alguns livros, né, mas talvez valha a pena mencionar aí, como você bem colocou, 3 ou 4 livros que vale a pena ter na sua biblioteca, na sua estante. Em primeiro lugar, um livro que eu citaria, que é um livro assim clássico na área de finanças, é o livro do Brearley, Myers e Allen. Livro do Brearley, Myers e Allen é um livro clássico na área de finanças. O título do livro em português, né, traduzindo para português, é Princípios de Finanças Corporativas. Né? Em inglês é o Principles of Corporate Finance. Eu até separei ele aqui do meu lado. Olha só, hein? Aqui, ó. Essa daqui é a última edição. A última edição é a 13ª edição do Principles of Corporate Finance. São 3 autores, o Brearley, Myers e Allen. Esse livro aqui é um livro clássico na área de finanças. Né? Alguém poderia perguntar o seguinte, mas esse livro não é mais para finanças corporativas, empresariais? E para quem quer, e para quem trabalha no mercado financeiro, para quem trabalha em banco, etc. Bom, eu diria para você o seguinte, antes de enveredar por outras literaturas em finanças, eu acho muito importante você dominar o que está contido nesse livro aqui, né? Em livros parecidos como esse. Tá certo? Embora o livro remeta a finanças corporativas, mas esse livro aqui ele fala de finanças de uma forma geral, fala das principais teorias financeiras que já foram desenvolvidas ao longo do tempo. Aliás, só para fins didáticos, a gente separa as teorias financeiras em teorias mais de finanças empresariais e teorias mais de finanças de mercado. A bem da verdade é que as teorias, elas acabam se entrelaçando, entendeu? Então, quem quer se especializar em finanças não deve estar preocupado em só estudar o que é de empresa, só estudar o que é de mercado. Você tem que estudar os dois lados entendeu? Você falou da isso, história. Se relacionam, né? As bases, muitas vezes, é a mesma base, né? Eles sobem sobre a mesma base, às vezes, né? Exatamente. Eu não consigo imaginar um especialista em finanças que só tem a visão de mercado ou que só tem a visão da empresa, entendeu? É fundamental que você tenha as duas visões, a visão de quem está no mercado, que é o investidor, que é o analista, e a visão de quem está na empresa, que é o executivo, né? O próprio acionista também, né? Que muitas vezes está lá olhando com os olhos de quem está lá dentro da empresa. Então, esse é um primeiro livro que eu destacaria para você, que eu acho que é uma leitura obrigatória para quem já fez uma graduação e quer se aprofundar cada vez mais na área de finanças. O outro livro, eu também separei aqui, viu, Edson? De cabeceira de Wilson Nakamura. Aqui, ó, outro livro que eu recomendo fortemente, esse livro aqui, o Investments, tá?
Eu volto a dizer, não são livros para quem ainda não entrou na faculdade, ou mesmo para quem está na faculdade. Na minha opinião, são livros que você aproveita melhor se você já é formado, se você já está trabalhando, se você já tem uma certa experiência, aí você vai usufruir melhor dos conhecimentos desses livros, tá? Então, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, o Investments, do Bod, Kane e Marcos, esse livro aqui ele é muito bom na área justamente de investimentos, né? Para quem quer trabalhar com investimentos no mercado financeiro, quer trabalhar no mercado de títulos, quer trabalhar em gestão de ativos, quer trabalhar em bancos, etc. Esse livro, na minha opinião, é a melhor alternativa como uma primeira leitura, né? Tá certo? Logicamente, depois de ler esse livro, tem vários outros livros mais avançados que você poderia estar estudando, ok? Mas esse é um segundo livro que eu recomendo fortemente que as pessoas tratem de ler, né? Se você quer fazer uma carreira em finanças e quer se tornar tecnicamente um cara bom, você já indicou 2 livros que são lapidares. Exatamente. Infelizmente, Odisson, eu vou te falar uma coisa aí que eu percebo, eu não sou o dono da verdade, mas é a forma como eu percebo, né? Infelizmente, tem muita gente que está aí no mercado financeiro, ou mesmo na área financeira de empresas, que por trabalhar na área já acha que sabe tudo, né? Tá certo? É um viés comportamental, você tem, assim, um excesso de confiança, não sei se esse é um bom termo, né? Mas você não acha que vai aprender muita coisa lendo um livro, entendeu? Mas esse é um ler do engano, né? Esse é um ler do engano, porque a bem da verdade é que uma coisa é a prática, né? Você não está estudando na prática, né? Você tem que sair da prática, reservar um certo tempo, né, da sua vida para estudar os livros, entendeu? Para estudar as teorias, para ler diversos autores e assim por diante, ok? Eu não confio muito nessa história de que eu aprendo tudo na prática. Eu, sinceramente, não confio nessa possibilidade. Quem confia, eu respeito, mas eu prefiro achar que você pode ser um excelente profissional, mas nem por isso você tem a obrigação de estar permanentemente estudando cada vez mais, se aperfeiçoando, fortalecendo sua base de conhecimento, se atualizando e assim por diante. Mas, Wilson, eu vou te dar Você sabe que eu trabalhava na associação de classe e lidava com assuntos que iam desde o varejo a project finance, né? Então, eram muitos assuntos que eu lidava, porque eu cuidava com uma área de inteligência de mercado, uma área de research e tal, né? Só que vários assuntos, obviamente, com especialistas em cada área e tal. E o que me ajudou muito a dar direções e evitar aquelas cascas de banana foi a teoria. Não tivesse eu sempre me dedicado naquele negócio ali, deixa eu tentar entender bem aquela teoria de base, porque aquela é que dizia, não, esse lado não é legal, para esse lado é bom, para esse lado é ruim, essa ideia não vai ficar de pé, essa ideia tem chance de ficar de pé. Era a teoria. Exatamente. Então, é o que você vivenciou já na sua vida profissional também, né? Exatamente. Mas boa, Wilson. Deixa eu te fazer Você me permite indicar mais 2 livros aí para o seu público, ou não? Wilson, o programa é seu, eu sou apenas aqui sou apenas um anfitrião, o programa é seu. Não, mas bem rapidamente, para não ficar falando só de livro, né? Porque não necessariamente é o assunto que mais interessa para o pessoal, mas eu também queria fazer menção a esse livro aqui, ó, o Options, Futures and Other Derivatives. Livro de John Hu, famoso John Hu, professor da Universidade de Toronto, já esteve no Brasil pelo menos uma vez, né, que eu saiba, inclusive fui assistir o curso dele quando ele esteve aqui no Brasil, né? Essa daqui é a 10ª edição, já foi lançada a 11ª edição, que eu estou comprando, inclusive, né? Mas, enfim, esse livro aqui, para quem quer se especializar cada vez mais em opções, em futuros, em derivativos, esse livro aqui é a leitura talvez mais recomendada. Tem ótimos livros sobre derivativos aí no mercado, tem muitos bons livros, mas esse daqui é o clássico. Esse daqui
É uma Bíblia, né? Como se fosse a Bíblia dos derivativos, ok? É um livro muito didático, é um livro que, digamos assim, não exagera na matemática, né? Tá certo? Que não adianta ter muita matemática no livro, que depois ninguém vai entender. Sim. Tá certo ou não? Afinal de contas, o mercado financeiro não é formado só de matemáticos. Sim. Pelo contrário, os matemáticos no mercado financeiro talvez não cheguem a 10%, talvez não cheguem a 5%, não sei. Assim, A matemática é fundamental para elaboração do raciocínio, mas no fim do dia que você tem que entender o que aquele raciocínio quer dizer, né? Sim, exatamente. Bota a conta demais, as pessoas se assustam e acabam não bloqueando. Eu costumo dizer, Edson, que em relação ao conhecimento de finanças, a matemática é importante, sem dúvida alguma. Aliás, eu gosto de matemática, eu tenho muitos livros relacionados à matemática aqui na minha biblioteca, mas eu costumo dizer o seguinte, que mais importante que a matemática em finanças é a intuição, entendeu? A intuição, finanças é muito intuitivo, né? E é a base de teoria econômica, entendeu? Mais importante que a própria matemática é a base de teoria econômica. A gente precisa esclarecer para muita gente que, basicamente, todas as teorias financeiras, elas nasceram das teorias econômicas, né? Tá certo? Bom, mas deixa eu mostrar aqui mais um último livro aqui para a turma, que é esse daqui, ó. Eita! É o livro Valuation, né? O livro Valuation, sétima edição, a última edição do livro Valuation, do pessoal da McKinsey. Né? Esse livro aqui são 3 autores. Antiga desse livro, eu tenho que comprar a edição mais nova, eu tenho a edição antiga dele. Esse livro aqui ele vem sendo publicado a cada 2, 3, 4 anos, né? Tá certo? Sempre com atualizações bem interessantes, e esse livro aqui é considerado o melhor livro de valuation, né, por muita gente, inclusive por mim. Eu também considero que esse daqui para quem gosta de valuation, né, para quem quer se especializar cada vez mais em valuation, essa daqui é a Bíblia, né, tá certo? Então, eu mostrei aqui para vocês, dos 7, 8 mil livros que eu tenho aqui, eu mostrei para vocês 4 dos melhores, né? Mas teria muito mais coisa para estar mostrando aqui para a turma. Vamos tentar ajudar aquela pessoa que não vai ter recursos e tal, mas que a gente tem 4 livros aí que você indicou, que são livros lapidares em cada um: Corporate Finance, investimentos, derivativos e um valuation, que é uma parte, digamos, muito interessante, que está bastante conhecida hoje, né? Ficou bastante relevante hoje, né? Edson, para quem só está escutando, não está assistindo aqui a nossa conversa, bom, eu já mencionei o nome dos livros, os autores, então é só depois entrar aí na internet, dar uma pesquisada aí no Google, que você acha aí rapidamente a cara do livro, né? Tá certo? Se você quiser visualizar o livro, é só entrar na internet, que é fácil de você localizar todos esses livros que eu acabei de mencionar, ok? Vou ver na hora da edição se a gente consegue botar no final uma imagenzinha com os créditos dos livros. Vou ver com o rapaz da edição. Vou ver com ele. E não vamos cobrar nada das editoras, né? Não. Isso é obra assistencial. Nem das livrarias. Obra assistencial. Wilson, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente poder tentar cobrir um assunto também que eu acho importante aqui, que é o seguinte aqui. Investimentos. Todo mundo acha que professor de finanças sabe tudo de finanças, não precisa de ninguém nem para ajudar, assessorar onde ele investe, nem como investir e tal. Wilson Nakamura, me fala um pouquinho, o que você acha? Como é que você basicamente vê a sua política de investimentos? Como é que você basicamente, em linhas gerais, faz a sua gestão? Você sabe tudo, né, Wilson? Tem 40 anos de finanças, tá? Professor, pesquisador, fala um pouquinho para a gente. Então, eu me considero um incansável estudioso tanto de finanças corporativas quanto de investimentos.
que são os pilares de finanças, né? Se a gente for considerar quais são os dois pilares de finanças, finanças corporativas e investimentos, né? Então, eu sou um permanente estudante, né, desses assuntos, pesquisador desses assuntos. Já estudei bastante, continuo estudando, mas sabe o que acontece, Hudson? Se você perguntasse para mim, você conseguiria gerir bem a sua carteira de investimentos? A minha resposta é sim, modéstia à parte, pelo conhecimento que eu já adquiri, eu acho que eu teria, eu não tenho tanta experiência, tá certo? Mas eu tenho, assim, o conhecimento suficiente para poder montar as minhas carteiras da melhor maneira possível, né? Tá certo? Combinar renda fixa com renda variável e assim por diante, né? Calibrar bem o nível de risco, combinar bem a questão de risco e retorno e por aí vai. Olha, você já deu informações importantes: calibrar o nível de risco, diversificar entre renda fixa e renda variável. Já falou um monte de coisa relevante aí, só chamando a atenção para quem está ouvindo. Exato. Então, mas sabe o que acontece, Hudson? Até nós já conversamos isso pessoalmente, mas como eu trabalho muito na área acadêmica, né, eu trabalho aí, sei lá, mais de 10 horas por dia em média, né, na área acadêmica, então não me sobra tempo suficiente para cuidar dos meus investimentos como eu gostaria. Então, sendo bem assim, sincero, o que eu faço é aplicar o meu dinheiro em fundos, ok? Olha só, você delega a gestão dos recursos a um profissional, então? Eu delego, exatamente, eu não sou nenhum grande investidor aí do mercado, mas o pouco dinheiro que eu tenho, eu zelo para que ele seja bem aplicado, e o que eu faço é aplicar em fundos que eu vou escolhendo ao longo do tempo, né, tá certo? Talvez uma vez por ano, pelo menos, é bom você dar uma revisada na sua carteira. Aqui no Brasil até menos, né? A cada semestre é bom você dar uma revisada na sua carteira, né, tá certo? Mas o fato é esse, o fato é que eu acabo não investindo diretamente no mercado, por exemplo, no mercado de ações, não porque eu não gostasse, não porque eu não quisesse, mas porque eu porque eu não tenho tempo. Sendo bem assim objetivo, eu não tenho tempo para acompanhar as empresas, entendeu? Tudo bem, eu poderia estar ouvindo aí a opinião de um monte de gente, né, que fala aí na internet, emite relatórios, etc., mas eu não me sentiria confortável de estar escolhendo papéis aí no mercado, fazendo alocação de ativos, só na base aí de algumas informações que eu vou obtendo no mercado, até de uma forma meio desorganizada, entendeu? Então essa é a minha postura, a minha atitude, né, em relação a investimentos. Alguém poderá dizer que não é a melhor, que é sempre melhor cuidar diretamente do seu investimento, mas é o que eu tenho feito historicamente. Mas, E quer Wilson, saber de uma coisa? Não me arrependo, não me arrependo. olha só o que a gente estava falando, Wilson. Você sabe quanto é que a Bolsa fechou hoje? Você sabe? Você não sabe, você está aqui comigo agora, você estava preparando aula. Enquanto você está Sim, preparando aula, enquanto você está dando uma aula de manhã na graduação, o mercado está rolando e tem alguém colado no terminal Bloomberg tomando decisão. Enquanto isso, tem alguém que ficou dias estudando uma empresa, dissecando um balanço e tal. Precisa além de questão técnica, tem que ter tempo, né, Wilson? exatamente. Exatamente, tem que ter tempo. Hudson, eu acredito que, aliás, como quase todo mundo acredita, que existem oportunidades de alfa positiva e negativa no mercado, né? Tem boas oportunidades aí para você comprar e vender papéis, né, e obter um ganho considerado anormal, né? Tudo bem, eu acredito nisso, mas a questão é a seguinte: que tempo que eu vou ter para bancar o detetive, né, e conseguir descobrir quais são essas oportunidades, Sim, entendeu? Eu sim, não tenho esse tempo. sim. Eu sei que existem as oportunidades, mas eu não tenho tempo de ir atrás delas. Tá certo ou não?
ponto, né, Wilson, também, né, elas não são fáceis de encontrar, né? Se fossem fáceis de encontrar, a gente não teria aquele debate enorme sobre estratégias ativas e passivas, né? Sim, sim, sem Elas dúvida. são fáceis de encontrar. A gente cada dia vê mais que nesse mundo interconectado, com tudo muito rápido, com informação abundante, cada dia que passa, descobrir o alfa está mais difícil, né? Com certeza, eu também acho. O mercado está cada vez mais complexo, né? Tá certo? E, Descobrir esse e, alfa e, não e, está fácil, não. e nós estamos vivenciando uma era de, não de falta, mas de excesso de informação. É. Eu não sei o que é pior, quando a gente tinha pouca informação ou agora quando a gente tem né, um excesso de informação. Né? Nós Tá somos ligado. inundados de informação todos os dias. Mas você Fica sabe, difícil digerir tudo isso, né? esse ponto que você está colocando é que me parece que é encontrar de fato, é como a velha história do médico, né? Encontrar de fato um profissional que você confie na competência técnica e na ética dele começa a ser cada dia mais relevante, porque, no mínimo, essa pessoa tem que fazer uma curadoria das informações e tal, porque é o que você falou. Hoje em dia, você abre aqui a internet, que se você quiser, em um minuto, você tem uns 20 sites falando sobre opiniões sobre o que você deveria fazer com o seu dinheiro. Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Viu, Edson, mas sabe o que eu queria também falar aqui para você O que aí, para o você pessoal que está quiser. escutando? Não, eu acho o seguinte, para não dizer que você tem que necessariamente delegar 100% das suas decisões de investimento, talvez a melhor estratégia, vamos dizer assim, é você tentar fazer por conta própria, ou eventualmente com a ajuda de um especialista, o asset allocation, entendeu? Fala aí, meu caro Wilson. Tá certo? Explica aí, pá. Muita gente pode não. Não, o asset allocation é você distribuir o seu dinheiro entre as classes de ativos, Tá. entendeu? Então, eu acho que o investidor, mesmo que ele não seja especializado em finanças, ele tem que aprender finanças o suficiente para participar da decisão do asset allocation. Quanto que eu vou deixar em renda fixa, né, de mais curto prazo, renda fixa de mais longo prazo, entendeu? Renda fixa mais pré ou mais pós, né, e assim por diante, ok? Ah, perfeito. Então, essa decisão, quanto que eu vou eventualmente botar na minha carteira de ativos internacionais, eventualmente, tudo isso daí faz parte da decisão de asset allocation. Né? Agora, o security selection, que é a escolha, né, o stock picking, né, como o pessoal costuma falar, né, a escolha das ações especificamente que vão compor a sua carteira de ações, aí eu já acho muito complicado, né, você fazer as escolhas, né, tá certo? Aí eu prefiro que alguém faça por mim, entendeu? Então, tentando dividir o processo de investimento em duas partes, né, tá certo? Ou até em três, né, eventualmente, eu acho que você deveria estar cuidando, pelo menos, do asset allocation, né, tá certo? Não, tá E certo. deixar o security selection para que alguém possa fazer por você, ok? Mas nessa questão do asset allocation, né, é importante, acho que você tem, assim, para quem está nos ouvindo, né, que etapa do ciclo de vida que você está, né, que classes de ativos fazem sentido para os seus planos futuros, né, daquele ciclo de vida que você está hoje, qual a fase da vida que você está, o que se deslumbra aí para frente, né, sempre manter uma reservinha de emergência, sempre, né, como a gente sempre fala, né, mas eu concordo com você, e a gente deve sempre imaginar, deve sempre ter certeza, na verdade, que o asset allocation tem muito a ver com o que a gente pretende para a nossa vida, né? Exatamente, exatamente. Então, se você quer comprar um apartamento no seu asset allocation, evita, por exemplo, muito risco, né? Você não depende do que Exatamente. você entende, quanto você tem do apartamento que você quer comprar, toma cuidado, né? Eu acho que isso é importante. Wilson, a gente está chegando aqui no final, é sempre lamentável isso, que a gente tem uma limitação de tempo, como a gente falou,
Então, a gente sempre tem que... Já fica o convite para o próximo, hein, Wilson? Porque me fala uma coisa, quais são os principais... Quando você olha para o investidor mediano, Wilson, o que você diria para esse cara? Quais são os cuidados que ele tem que ter, um investidor mediano, hein? Bom, investidor mediano, antes de mais nada, por uma questão até de formação e de experiência, eu diria o seguinte, é sempre melhor investir numa perspectiva de longo prazo, não querer ganhar dinheiro rápido no mercado. Isso. Parabéns, parabéns. Infelizmente, tem muita gente ansiosa aí no mercado, muita gente deslumbrada no mercado que acha que dá para ganhar dinheiro, entendeu? No curto prazo, no curtíssimo prazo, no day trade, e por aí vai, né? Tá certo? Eventualmente até pode existir alguma pessoa com uma habilidade extraordinária para ganhar dinheiro no curto prazo. Eu, sinceramente, não conheço, mas talvez existam pessoas com essa habilidade fora de série. Mas, em geral, eu acho que a melhor alternativa para as pessoas é investir no longo prazo, até porque o principal investimento que nós temos que fazer, a bem da verdade, é para a nossa aposentadoria. Nós temos que pensar lá na frente, pensar daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, eventualmente, no caso de um jovem, daqui a 40 anos, entendeu? Então, ele tem que pensar no investimento dele nessa perspectiva de bastante longo prazo, né? E aí muda um pouco a sua atitude de investimento, entendeu? Muda também a sua forma, né, de acompanhar o mercado. Você não tem que estar olhando o gráfico da Bolsa a cada minuto, a cada hora, entendeu? É ruim, né? Ou até mesmo a cada semana, eventualmente, né? Tá certo? Você tem que ter um pouco mais de paciência. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, você incorporar essa visão de longo prazo nas suas decisões de investimento. Outro ponto fundamental, que de alguma forma eu já mencionei, é diversificar a carteira, né? Tá certo? Quem estuda minimamente finanças, uma das primeiras coisas que aprende são os benefícios da diversificação. Então, não tem a menor dúvida que esse benefício, que é um almoço grátis, né, do mercado, precisa ser aproveitado por todos nós, né? Tá certo? Então, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que diversificação, ela podemos até dizer assim, diversificação, ela agrega valor, né, para os seus investimentos. Sim, com certeza. Esse papo de que você vai sempre acertar é blá, 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 né? Diversifica que no médio e longo prazo, vai ser sempre o melhor resultado. Você ficar trocando, pulando toda hora também, tentando encontrar o campeão, não leva a bom resultado. E só uma última dica, Odson, que você me permite colocar aqui. Eu acho que o investidor comum, não estou falando profissional, mas o investidor comum, ele tem que tomar muito cuidado para não ficar tomando decisões aí de investimento, de compra e venda de títulos e ações com base em notícias de jornal, com base em notícias da internet, entendeu? Porque o investidor que age assim, ele está sempre na contramão, né? Quando o mercado já está vendendo, ele está comprando. Quando o mercado está comprando, ele está vendendo, entendeu? Então, ele tem que tomar cuidado de não ficar... acompanhar o mercado, entendeu? Como se ele fosse um profissional que está no dia a dia do mercado, ok? É isso mesmo. Eu acho que é o que você falou, né? Ficar se entupindo de notícias, tentando acompanhar o mercado no dia a dia, vai gerar uma mega ansiedade e provavelmente vai gerar muito mais erro do que acerto, né? E aquele papel que saiu na internet que vale a pena comprar, provavelmente justamente o que aconteceu é que ele está na hora de vender, talvez, né? No caso, na visão de alguns, né? Tá certo? Que já subiu bastante, né? Sim, pode ser isso mesmo, pode ser. Wilson, a gente tem que encerrar, infelizmente. Eu queria só, primeiro, que você deixasse uma palavra final aí para os nossos ouvintes, telespectadores, né, do podcast, do YouTube.
Bom, eu vou aproveitar esses minutos, segundos finais aqui da nossa conversa, apenas para dizer o seguinte: o Hudson me apresentou gentilmente no início, né? Exagerou um pouco, né, na minha apresentação, mas o que eu queria falar aqui para vocês, né, para todo mundo que está escutando, para todo mundo que está assistindo, é que eu tenho um enorme respeito pelo Hudson, né? Eu conheço o Hudson há bastante tempo. O Hudson é uma pessoa que é foi, né, e ainda é, por que não, né, um profissional de mercado, mas é uma pessoa, assim, muito preocupada com a sua formação acadêmica, né? É uma pessoa que nunca parou de estudar, nunca parou de pesquisar, entendeu? Então, eu queria dizer aqui publicamente, além de ser amigo do Hudson, dizer o quanto que eu admiro ele do ponto de vista profissional, tá certo? Eu acompanhei mais ou menos de perto a carreira brilhante que ele fez na Ambima, né? E hoje ele continua aí agregando muito valor no mercado, e então eu acho muito importante aproveitar essa oportunidade, não para elogiar o Hudson, mas para falar as verdades, né? Tá certo? É um dos profissionais que eu tenho mais respeito no mercado financeiro desde sempre. Isso, Hudson. Não, fico aqui lisonjeado, fico tocado realmente aqui. Muito obrigado, porque, como você sabe, eu tenho uma admiração enorme por você, um respeito enorme. Então, palavras tão gentis vindo de você me deixam realmente assim muito lisonjeado e muito feliz. Muito obrigado, meu amigo. Agora, o Wilson também, como ele falou no início, ele foi gentil demais, foi muito bondoso, que ele é meu amigo. Wilson, a gente tem que encerrar. Super obrigado, muito, muito, muito obrigado mesmo. Em breve a gente vai bater um outro papo desse aqui, vamos deixar chegar o segundo semestre aí, vamos fazer um papo sobre conjuntura no segundo semestre aí, quando vai estar com a eleição, vai estar, o mundo deve estar, o Brasil deve estar bem assim, então, bem sobe e desce, então acho que vai ser legal, no segundo semestre vamos fazer um papo sobre conjuntura, beleza? Excelente, Hudson. Sempre que você me convidar, estou a postos aqui para a gente estar conversando. Tá bom, então, Wilson, super obrigado. Então, mais uma vez, você está aqui conosco hoje. Esse é o episódio 49 do Investimento à Beça, tá bom? Esse episódio vai ao ar no dia 8, com o Wilson Nakamura, meu grande amigo, que eu mais uma vez agradeço de coração. Wilson, muito obrigado. E para todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir e ver o programa. Abraço, assistir, ouvir. Abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal. So long.